E ela que te põe nessa posição de observador, de perguntar o porquê das coisas. E aí eu acho que é uma arte fantástica. Talvez essa seja a grande questão em relação a pessoas. É você conseguir ter esse posicionamento de se perguntar o porquê sem julgar. E quem faz isso é a filosofia. Então a filosofia nasce da arte do espanto, né? A filosofia é a ciência do espanto. Como que a filosofia nasce? Tales de Mileto estava andando aí de bobeira, cai dentro de um buraco e passa a noite dentro desse poço. E a única coisa que ele via era o buraco do poço. Ele olhou pra cima. Você tava me contando aqui antes da gente começar que tu trabalha com pessoas, de certa forma, há um tempão. É, né? Sim. Sempre foi o meu objeto de trabalho, se é que eu posso chamar assim. Pois é. Por que tu gosta de gente? Em geral, as pessoas preferem cachorro. Não é? Depende do que é gostar, né? Já começa por aí, né? Boa. Depende muito do que é gostar. O ser humano sempre me desafiou muito. Eu falo assim, tem uma cena da minha infância que ela é emblemática. Os meus irmãos são todos mais velhos que eu. Minha mãe engravidou de mim e ela já era laqueada. Tá. Ué? Oxi, então você é um milagre. Eu sou sei lá o quê. Não sei que nome que eu dou pra isso. Eu sou um acontecimento. Tá. E aí eu nasci, meus irmãos eram mais velhos, então eles odiavam brincar comigo, eles nem queriam. Então eu lembro dessa cena, eles brincando e eu sempre num canto da casa observando. Então observar pessoas era o meu principal divertimento. E até hoje é assim, por exemplo, eu me divirto muito com experiências sociais. Tipo, vou pra um shopping, sento numa mesa e passo o dia ali olhando. Eu vou fazendo indagações, eu vou vendo, aí eu vejo um pai com uma filha, eu vejo não sei o que lá. Aquilo eu viajo milhares de horas ali naquele ambiente. Então, gente é um negócio que me interessa muito, em todas as suas perspectivas. As boas e as ruins. Gente é um negócio que é fantástico. Pra mim, vou dizer que é um pouquinho parecido também. Eu meio que converso com uma pessoa interessante e diferente todo dia, quase. É mesmo. Né? Então, eu não vou pro shopping observar as pessoas, mas eu acesso as mentes das pessoas, que é um privilégio que pouca gente tem, né? De trocar ideia com as pessoas que eu troco ideia, né? Com você, então. Então, pra mim, é um pouco assim também, de entender o que tem aí atrás dos seus olhos, sabe? Como é que você... Qual é a lente que você usa pra ter a opinião A? Vamos trocar uma ideia? Vamos ver, me conta aí como é que tu opera, como é que você chegou até aqui, né? Quais foram as decisões que você tomou? E é sempre uma história muito maneira, e pra mim eu fui ficando melhor na habilidade de conseguir entender melhor por que uma motivação das pessoas, por que elas gostam de alguma coisa, por que elas defendem outra e tal, com algumas dicas. Então, por exemplo, se eu sei a idade de uma pessoa, eu consigo já inferir algumas referências que eu posso usar, que fazem sentido ou não, né? Me ajudam no meu trabalho. Pessoa. Se eu sei de onde vem, por exemplo, já dá pra ter uma ideia de cultura, de como é que... por que aquela pessoa fala daquela forma. Então, conversar pra mim é uma senhora porta de entrada pra pessoa que tá trocando ideia comigo. E de fato, seres humanos, além de serem muito interessantes, eles são muito diferentes uns dos outros. É isso. Quando as pessoas dizem assim, eu gosto mais dos animais, não sei o quê. Eu amo os animais, mas o animal ele é muito óbvio. O ser humano, por exemplo, hoje na Terra nós temos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas diferentes. O cachorro, ele é muito óbvio. Ele é carinhoso com quem ele gosta. Dificilmente... Aliás, nem sei casos, mas o animal, ele não vai matar, por exemplo, a progenitora. O animal mata por fome ou por necessidade. Ele é violento quando ele se sente ameaçado. Ele é muito óbvio. O ser humano não tem obviedade nenhuma. Você pega uma Richthofen da vida que mata os pais. Você não vai ver isso no mundo animal. Dificilmente você vai ver isso no mundo animal. Então, o ser humano, ele traz uma possibilidade... eu acho muito legal. Eu acho muito diferente. É muito legal, é muito diferente mesmo. E ela que te põe nessa posição de observador, de perguntar o porquê das coisas. E aí eu acho que é uma arte fantástica. Talvez essa seja a grande questão em relação a pessoas. É você conseguir ter esse posicionamento de se perguntar o porquê sem julgar. E quem faz isso é a filosofia. Então a filosofia nasce da arte do espanto, né? A filosofia é a ciência do espanto. Como que a filosofia nasce? Tales de Mileto estava andando aí de bobeira, cai dentro de um buraco e passa a noite dentro desse poço. E a única coisa que ele via era o buraco do poço, ele olhou para cima. Olhando para cima, ele se espantou com os astros, com as estrelas, e ali nasce a filosofia, ali nasce a reflexão. Então a filosofia, ela te dá esse posicionamento de afastamento e reflexão. Então um filósofo, dificilmente ele vai julgar condições, opções das pessoas. Fulano usa isso, fulano faz aquilo, fulano transa com um beltrano. O filósofo, ele não está a serviço do julgamento, ele está a serviço da observação. Quer coisa melhor para trabalhar com o ser humano do que isso? A arte da observação.
É verdade. A filosofia vai te dar esse afastamento. E isso eu sempre achei fantástico. Por que eu escolhi filosofia? Eu tinha um tio que ele entrou no seminário. E aí saiu, mas tinha cursado filosofia. E se casou, enfim. E ele ia na minha casa e ele era o único discurso que me chamava atenção, porque ele tinha uma perspectiva diferente sempre de tudo. Então ele falava de política, ele falava de comunismo, mas ele falava de progressismo, ele falava de tudo ali. E uma visão muito lúcida, sem julgamento, sempre sem julgamento. E eu falava, eu quero ser isso. Quando eu crescer, eu quero ter essa leitura de mundo. E a filosofia é uma paixão. Eu entendo, eu gosto muito de conversar com gente que estuda, que se dedica, que gosta de filosofia, justamente por causa desse afastamento para falar das coisas, sabe? Porque eu também, eu gosto disso, eu gosto de quando a gente é capaz de... Porque eu acho que isso ajuda a gente a desenvolver o pensamento crítico no fim das contas. É isso. Né? E o pensamento crítico tá meio em falta de uma forma geral. Né? A gente tá vendo uma sociedade que segue seus heróis de uma forma cega. Se a gente for falar do ponto de vista político... Exatamente. É a falta do pensamento crítico que faz com que a gente se encaixe tão cegamente numa em caixinha. Qualquer coisa. E é tão interessante quando você traz essa palavra pensamento crítico, porque essa é a arte do filósofo, é o pensamento crítico. É você poder olhar para alguma coisa e avaliar sem passionalidade. Então, assim, eu falo muito, especialmente, acho que é o mundo, inclusive, não é o Brasil, que tem esse viés atualmente muito de política, de direita e de esquerda, e qualquer coisa que você fale, leva-se para esse viés. Não é sobre isso. É sobre ter pensamento crítico. É sobre olhar o que é bom e o que é ruim, em todas as possibilidades, em todas as perspectivas. E ainda ir um pouco mais além, né? O que é bom e ruim para mim, porque o bom e ruim para mim pode não ser bom e ruim para você. É verdade. Mas é engraçado porque até isso a filosofia faz, né? A filosofia te dá as 3 verdades universais, o bom, o belo e o verdadeiro. Essas 3 verdades universais, elas existem sim um conceito. Por exemplo, o que é bom? Bom é aquilo que prestigia o bem-estar de todos envolvidos na situação. Esse é o bom. Bom, um psicopata diria algo diferente. Tá vendo que isso, o que ele chama de bom não é bom? É um bom dele? É aquela história da piada. A piada é boa quando todo mundo ri. Quando alguém tá sendo ofendido, já deixou de ser piada. Então, o bom, ele passa pela mesma perspectiva. O belo. A filosofia vai dizer que belo é aquilo que tem harmonia. O belo é o harmonioso. Aristóteles vai dizer isso. Quase a harmonia divina. Tanto que quando alguém é bonito, você fala, nossa, fulano é uma deusa. O belo é aquilo que tem uma harmonia que aponta para o divino. Quando você pega a natureza é extremamente harmônica. Você olha uma montanha, você olha um mar, você olha extremamente harmônica. Então, o belo é aquilo que traz harmonia. Tanto que as estátuas gregas, consideradas as mais belas da humanidade, elas tinham padrões estéticos harmônicos, 100% harmônicos. Então, até isso, a filosofia, ela foge da subjetividade. Todo mundo acha que filósofo é nego viajadão. Pelo contrário, filosofia, ela te dá muitas firmeza de entendimento e ela te leva para fora da subjetividade. O que é, o que não é, não é. Como é que a gente chegou num ponto em que a gente... Porque eu tento cometer erros diferentes com as minhas filhas. Eu já entendi que elas terão traumas. E causarei traumas. E tá tudo certo, inclusive necessário. Causarei traumas, mas eu só queria causar uns traumas novos. O trauma é necessário na educação. O que a gente tá chamando de trauma? Trauma vem da palavra grego talmazém. Talmazém é aquela... Quando você tem uma árvore, você planta uma árvore novinha. E ela, por ser nova, ela começa a entortar. Aí você põe aquela ripazinha, aquele pau, e amarra um arame ali pra árvore reta. E aí ela entorta de novo. Você põe outro e vai... Depois que a árvore cresce e tá madura, você retira as escoras e retira o arame. A árvore cresceu reta, mas ela tá cheia de marcas do arame. Aquilo é o talmazém. Trauma é fazer com que ele cresça reto e não se perca no meio do caminho. Traumas são as marcas usadas para que ele cresça em retidão necessárias. Nossa, é um jeito bonito de falar de trauma. Geralmente ele tem uma outra conotação, né? Trauma, ele é necessário. Lacan vai dizer que trauma é a necessidade de frustração. É o não para que o ser tenha estruturação psíquica. Eu dou um exemplo que eu acho bem simples. O Rio Amazonas, ele tem um potencial hídrico gigantesco. Tem inúmeras usinas hidrelétricas no leito dele. Ele faz energia elétrica e gera energia elétrica na cidade do tamanho de São Paulo. Imagina o Rio Amazonas sem limite. Ele ia explodir cidades, fazendas, estados inteiros.
a estruturação, o limite do Rio Amazonas é que faz com que ele seja tão potente. O ser humano precisa de limite. As suas filhas têm uma potência gigantesca, mas se tiver difusa, ela se perde. O trauma é o limite imposto necessário. Sabe? Com que idade, por exemplo, é uma idade legal pra se ter, pra uma criança ter um celular? Eu tenho certeza que eu errei nisso daí. Você deu com que idade? Primeiro tu me fala qual que é a idade que tu daria. É quando ele necessitar. Por exemplo, minha filha, com 8 anos, falou que queria um celular. Falei, pra quê? Pra eu falar com você quando você não estiver perto. Falei, mas a gente só fica perto. Eu te levo pra escola. Na escola, você só fica com as professoras. Você não precisa de celular. Eu te busco da escola, depois você tá em casa. Você vai me ligar do quarto. Ele traz alguns, entre aspas, vícios, né? De como você realmente enxerga o mundo, né? Uma outra transformação gigante que alcançará os nossos jovens é a inteligência artificial, né? Então até o jeito de estudar será impactado por isso daí, eu imagino, né? Já está sendo, né? Já está sendo, né? Então, hoje, essa ferramenta, qual que é, na tua opinião, por que aos 12 anos? Qual o dano que a gente está tentando evitar aqui? Ou qual o maior dano que a gente está tentando evitar aqui? A gente não precisa radicalizar. Como eu disse, o que é bom para você não é bom para mim e vice-versa. Cada um sabe o que é melhor para si. Nós temos duas perspectivas. Primeira perspectiva da neurociências. Esse cérebro, com esse excesso de imagens, luzes e uma série de coisas, ele já é um cérebro hiperestimulado. A própria rede social e a própria internet, ela é criada já para esse hiperestímulo, esse excesso de dopamina, esse passando de feed. Isso tudo já ferra por si só o cérebro da criança. Ela já tem dificuldade de prestar atenção na aula. Imagina uma professora ali 20 minutos falando sobre qualquer coisa. Você tem estímulo visual de cores, de música, dentro desse celular, que é uma coisa doida. Aquilo lá ficou chatíssimo. O cérebro vai ficando inapetente para condições humanas de relacionamento. Isso que é só um ainda, hein? Tá. Nós vamos inabilitando as capacidades fisiológicas do cérebro de convivências naturais. E isso faz sentido em todos os aspectos. Por exemplo, por que a criança precisa brincar, subir em árvore e tal? Porque ela está em fase de crescimento, as fibras musculares, especialmente das pernas, precisam estar mais longas e esse alongamento vai ajudar nisso tudo. Então, tudo na natureza tem um sentido. Não à toa biológico, a ciência da vida, que aponta para a vida. Criança não foi feita para ficar horas tendo estímulo visual, de luz e de música e de não sei o quê. O cérebro dela vai perder aí, com certeza, em alguma perspectiva. Vai ter atrofia de algumas funções, hiperestímulo de outras. Um fenômeno que a gente vê chegar no consultório, criança ansiosa. Isso é um fenômeno. Criança, que idade? 5, 6, 4, 3.